Em primeiro lugar, em geral, quando estamos preocupados em praticar o desapego, a gente tem como base, né, uma sensação de aversão. Então, ora, como é que eu vou gerar desapego em relação a algo se eu tenho aversão àquilo? Eu não consigo fazer isso, né? Porque a aversão e o apego, eles têm a mesma, digamos assim, são como faces de uma moeda, né? Então, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, antes de tentar resolver logo essa urgência em ter desapego, a gente comece a observar o seguinte: bom, o que é que eu estou chamando de desapego, né? Esse desapego é uma indiferença, ela é uma aversão a algo que surgiu e eu não estou conseguindo aceitar muito bem aquilo, né? Em geral, quando a gente também fala de desapego, a gente quer então já imediatamente eleger novos referenciais em relação à situação, né? Então, sei lá, vamos supor que eu esteja querendo me desapegar dessa camisa, por exemplo. Então, o que é que eu começo a fazer? Olha, da próxima vez que eu cruzar com uma camisa de manga curta da cor vinho, né? De botão, então, eu começo a gerar um conjunto de regras, né? E esse conjunto de regras, a minha busca, quando eu começo a eleger esse conjunto de regras para gerar desapego, ela começa, na verdade, por uma sensação de que se eu tiver um comportamento elevado e perfeito, tudo ao meu redor, então, vai se configurar para que esse desapego continue, né? Daí, o que é que vai acontecer? Nem sempre eu vou conseguir fazer essa configuração de desapego surgir. Então, eu começo a reprimir, eu começo a me reprimir quando, por exemplo, vamos supor que eu queira desapegar de bebida alcoólica, mas aí alguém me oferece, ou eu passo por um supermercado e vejo uma bebida alcoólica, quando aquele impulso de ir em busca da bebida alcoólica surge, eu começo a me reprimir, né? E o problema de eu reprimir é que, na verdade, eu não estou me permitindo olhar a experiência de desapego de um modo mais profundo, tá? Eu não estou dizendo que é para você ceder aos impulsos de apego, né? Já que a gente está falando de desapego, a gente precisa falar do apego, tá? Mas o que eu estou dizendo é que, em geral, se seguirmos por esse caminho de uma busca por um comportamento elevado, como um modo de lidar com o apego e acharmos que isso é desapego, nós não vamos conseguir vivenciar a experiência mais de perto. E o que é que vai acontecer? Nós vamos cair numa gangorra onde eu tenho a culpa e a punição, né? Fica algo como se fosse crime e castigo, né, do Dostoiévski, né? Então, uma coisa que a gente poderia observar mais de perto é o que o Buda vai chamar de os três tipos de sofrimento, né? Então, antes de simplesmente entrarmos nessa questão do desapego como um antídoto ao apego, nós podemos olhar então os três tipos de sofrimento, né? O primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento quanto ao o apego aos sentidos físicos e um modo de manipular a natureza, a realidade ao redor a partir disso, né? Ou seja, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e a mente condicionada, né? Depois eu tenho o sofrimento da mudança, né? Eu não consigo incluir a impermanência dentro das minhas expectativas, dos meus medos, então eu sofro quando a realidade ao meu redor ela não se configura do jeito que eu gostaria que ela se configurasse. E, em terceiro, o ponto principal que é o sofrimento totalmente pervasivo, ou o sofrimento quanto à ignorância sobre quem somos, né? Então, quando a gente vai propor aqui essa questão do desapego, eu queria propor que a gente pudesse olhar esse desapego, né, e naturalmente o apego, a partir desse terceiro tipo de sofrimento. Então, a gente identificou três sintomas que surgem quando nós temos apego. E vamos lá. Quando a gente tem apego a um determinado
uma determinada situação, imediatamente o que a gente quer é gerar um novo apego a uma nova forma de lidar quando aquela situação se repetir. Então, básico, todos os seres aspiram buscar a felicidade, desejam evitar a infelicidade, né? Todos os seres aspiram o prazer, desejam evitar a dor. Só que quando isso acontece, quando eu gero um apego a um novo comportamento, isso nada mais é, se a gente observar os ensinamentos da psicologia budista com a roda da vida, do que gerar um novo apego. Ou seja, eu estou gerando o quê? Uma fixação ao nono elo da roda da vida. Então, no sétimo elo eu tenho gostar ou não gostar, que me conduz ao desejo, que é o oitavo, e o oitavo me conduz a apego, né? Ações volitivas, ou seja, eu repito aquilo várias vezes, obtenho sucesso sobre aquele resultado, e em seguida eu nasço como sendo aquela pessoa que, enfim, fez isso várias vezes, né? Então eu estou apegado àquilo. Então, em vez de eu tentar negar o apego, dizendo que isso é um desapego, quando na verdade pode ser, na verdade, mais uma indiferença e uma nova forma de ficar apegado, nós vamos tentar entender a natureza do apego. Essa é uma boa coisa, essa é uma boa forma de praticar o desapego, né? Daí, o que que acontece? Em vez de eu tentar resolver a situação, em vez de eu tentar controlar a situação, em vez de eu tentar manipular a situação, o meu objetivo, o nosso objetivo aqui é tentar atingir a liberação compreendendo a natureza do apego. Ou seja, eu começo a observar que eu sigo de modo obediente esses impulsos que surgem na mente. Olha, eu agora introduzo o aspecto da mente, né? Em seguida, eu tenho uma sensação de ser esses impulsos, né? E em seguida, eu tenho a solidez daquilo me solidificando como eu e o outro separados, né? Eu não entendo coemergência, eu não entendo nada, né? Então, se a gente puder trabalhar na raiz da questão do apego, ou seja, os três venenos da mente, né? O que é que eu tenho? Eu tenho que, da ignorância, surge a autorreferência, o auto-engano. Esse auto-engano tem uma inteligência de sustentação, que é a sensação de que eu tenho que estar sempre equilibrando alguma coisa para me sentir vivo, né? Eu tenho que estar sempre fazendo algo para me sentir vivo. E em seguida tem uma defesa desse processo com a cobra, né? Que os três venenos são representados por três animais, né? A ignorância, que eu acabei de falar, o javali, a aquisitividade, que é o pombo ou o galo, e, por fim, a defesa desse processo. A defesa desse processo é como se fosse um ato heróico. Como se fosse assim, sem isso eu não posso viver de forma nenhuma. Tá? Sem defender esse processo, eu não consigo viver de forma nenhuma. Daí, o que que acontece? Como é que a gente faz, então, para perceber esse processo operando? Então, a gente falou desses três venenos que tem como base o quê? A ignorância sobre nossa própria natureza, sobre quem somos. Daí, como é que a gente faz, então, para reverter esse processo? Como é que faz, então, para praticar o desapego na prática? Em primeiro lugar, a gente vai precisar meditar. Porque como é que eu vou perceber as regiões de apego se eu estou simplesmente capotando junto delas, né? Eu estou me afogando com elas. Então, eu preciso ter um local interno onde eu possa olhar sem me identificar com aquilo, tá? Então, eu gero um afastamento e esse afastamento ele tem uma prontidão, ele tem uma atenção, tem uma consciência de estar consciente sobre o que está acontecendo. Em seguida, eu preciso então preparar esse ambiente interno com compaixão. Olha só, em vez de eu gerar mais aversão, que na verdade é apego também, eu gero esse ambiente interno. Então, eu tenho uma prática que pode ser de Metabhavana ou Tonglen. Tonglen também pode ser chamado, né? E por fim, eu preciso introduzir uma prática de lucidez, uma prática que me permita observar a natureza desse apego e liberar o apego como ele é, né? Daí, eu começo a perceber que para fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso apenas de modo intelectual. Porque se fosse assim, eu entrava no Google e já estava lá tudo que tinha que fazer, né? Aliás, a gente diz, próxima segunda-feira eu vou começar a meditar. Próxima segunda-feira eu vou começar a fazer uma dieta. Bom, não é bem isso que acontece.
Então, tem certos impulsos dentro da gente que movem a nossa energia. Então, melhor mesmo para praticar o desapego seria a gente treinar esse aspecto de autonomia de energia. Então, essa energia autônoma, ela vem do quê? Ela vem da meditação. Meditação com os 5 elementos, né? E em seguida, eu começo a perceber que a minha energia está sendo arrastada de um lado para o outro em busca dos apegos dentro dos 6 reinos da roda da vida, né? Então, eu estou buscando alguma coisa fora de mim a partir de orgulho, alguma coisa fora de mim a partir de inveja, alguma coisa fora de mim a partir de apego, alguma coisa fora de mim a partir da preguiça, ou falta de iniciativa a partir da carência ou a partir da agressão, do ódio e do medo, né? Então eu começo a ver o seguinte, ó, eu começo a ver que se eu começar a me dar conta desse processo, eu também começo a me dar conta desses recursos internos, que são o quê? Eu me permito que essas emoções surjam, mas eu não estou lutando contra. E ao mesmo tempo eu começo a perceber que dessa abertura da mente, eu começo a localizar dentro de mim compaixão, amor, alegria e equanimidade. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, sabedoria e as 5 sabedorias, né? Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade e sabedoria de Dharmata. Ora, você então vai me perguntar, Roberto, são muitas inteligências. Mas entenda, se eu estou praticando qualquer uma dessas inteligências, em especial as 5 sabedorias, e das 5 sabedorias eu pratico as 4 incomensuráveis e as 6 perfeições, como é que eu vou estar com minha mente ocupada com apego e desapego? E como que eu faço isso? Com energia autônoma, a partir da meditação e a partir do reconhecimento desse processo de como a mente cria o apego. Tá? Não é negando o apego que eu vou gerar desapego. O desapego mesmo vem pela mente que agora olha para o apego e libera aquilo, entende de um modo mais amplo. Em geral, quando vamos falar de desapego, isso fica muito centrado na prática do oferecer, na prática da generosidade, né? Então, o que acontece? Nós vamos classificar essa generosidade para ficar uma coisa mais didática. Então, podemos ter 3 tipos de generosidade. A generosidade material, quando eu ofereço algo para alguém, eu presenteio alguém, assim por diante. Mas essa generosidade material, ela só surge porque ela tem uma generosidade sutil. Tá? Então, generosidade material só surge porque eu estou olhando o outro no lugar dele. Eu não estou olhando o outro a partir do meu referencial de gosto ou não gosto. Por exemplo, eu poderia chegar e dizer, poxa, eu gosto bastante de açaí. Aí eu vou chegar e dizer, planta. Vou chegar para uma planta aqui perto, né, de casa e dizer, olha, como eu gosto bastante de açaí, pega aí açaí e come açaí para ver se tu gera fotossíntese aí. Aquilo vai ficar um pouco estranho, né? Então, tem essa generosidade que a gente chama de generosidade material, tem também a generosidade que seria a generosidade de oferecer, oferecer apoio, carinho, proteção, né? E é literalmente oferecer o ombro, oferecer um colo, porque nem sempre a gente está no lúcido, né? Às vezes a gente tem os nossos próprios processos de neurose, de delírio na realidade, de sofrimento. Então, às vezes a gente precisa de apoio. Então, esse é um segundo tipo de generosidade, oferecer apoio, né? Seja com um carinho, uma ligação, um olhar, um sorriso, uma frase, para que o outro possa, então, recuperar aquela condição de lucidez, tá? E tem o terceiro tipo de generosidade, que é o que a gente está falando aqui, que é o quê? A generosidade para a pessoa, então, ela reconhecer o próprio discernimento que ela já tem, né? Ou seja, ela gerar autonomia de seguir na vida dela. Como que ela faz isso? Reconhecendo quem é esse eu que cria os problemas na vida dela. Então, os problemas vão seguir acontecendo, tá? Mas o modo como eu me relaciono com eles depende inteiramente como o modo como eu estou me portando dentro, tá? Porque é muito simples, pessoal. Uma pessoa que se desespera com alguma coisa negativa que acontece fora,
é uma pessoa que está à mercê das situações o tempo todo, porque a primeira pessoa que vai se afetar com a negatividade é ela mesma. Então, pode observar como fica o nosso modo de ser durante o dia quando a gente se perturba com algo. Tá? Então, a gente começa a olhar para aquilo e a gente começa a ver, por exemplo, que diante do sofrimento nós podemos ter discernimento sobre aquilo. Nós podemos ter lucidez. Então, o problema agora não é mais o sofrimento, mas o modo como me relaciono com o sofrimento. E dentro desse sofrimento tem a questão do apego, né? Então, se eu começo a praticar de modo a reconhecer esse lugar interno de lucidez, de modo que eu não lute contra o apego e nem ache que gerar um novo comportamento elevado, uma nova regra, vai fazer com que eu lide com o desapego, eu começo então a reconhecer esse aspecto mais amplo da mente. E esse aspecto mais amplo da mente é esse aspecto mais amplo que vai me permitir aprofundar ainda mais sobre qual é a verdadeira natureza do apego, que nada mais é do que a exibição da sabedoria dentro de um jogo, operando a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, né? Enquanto isso não está claro para mim, então vai ser necessário fazer as práticas, fazer as meditações e assim por diante, tá? Então é isso, pessoal. A melhor forma de lidar com o desapego não é dizendo assim, ah, eu sou uma pessoa desapegada, né? Porque a gente precisaria incluir, por exemplo, a natureza do karma quando a gente olha para essas coisas. Então a melhor forma de lidar com isso é a partir do discernimento, a partir da natureza do apego, e identificando isso, identificando como que a mente cria o apego e como que a mente cria o desapego nesse lugar mais amplo, tá? E não simplesmente saindo por aí repetindo os padrões, né? Então é isso, eu espero ter ajudado, fico por aqui, até a próxima aí, tchau, tchau.